Abramos a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. A partir do versículo 5, leremos até o 9. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém? Só até aí, podem se assentar, queridos. Graças a Deus. Irmãos, nós chegamos até aqui nessa série de lições falando sobre a importância de nós cumprirmos a missão da igreja, que é formar discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus havia ordenado. Então, nós percorremos um caminho até aqui, entendemos a importância do discipulado, a missão dele, a importância do exemplo, vimos a importância de sermos exemplo, de termos referências, por que Paulo poderia dizer que ela era exemplo, vimos por que esta igreja era uma igreja que se tornou exemplo, vimos características deles, e na última aula nós vimos algo muito interessante e importante, que era a motivação do coração daquele que se predispõe a formar um discípulo de Cristo. Vimos sobre o coração do mensageiro, que é um coração provado por Deus, como nós vemos no final do versículo 4. Após nós examinarmos a nós mesmos, a nossa motivação, se a nossa motivação é uma motivação certa, se nós estamos fazendo isso para agradar a Deus, porque nós o amamos de todo o coração, alma, entendimento e força, nós precisamos entender que nesse exame em nós não existe apenas o amor a Deus. Nós vemos que foi para agradar a Deus que Paulo fazia a obra. Ele disse isso aqui nos versículos que nós lemos de 1 a 4, na última aula. Mas a partir desse momento, ele fala daquilo que na verdade é o amor dele para a igreja. Como ele se portava em relação aos irmãos, como era o coração dele em relação àqueles que ele estava formando para Jesus Cristo. Nós vimos que esse amor não era simplesmente, ele amou e fez. Não, mas foi um amor sacrificial. E esse padrão do amor sacrificial é o padrão de amor que o Senhor espera de cada um de nós, porque nós amamos ao Senhor, porque nós amamos a Deus, e da mesma forma, lembra, amarás a Deus semelhante, amarás ao próximo. Então, semelhante à entrega do nosso amor a Deus para fazer a obra, semelhante a isso, não da mesma forma, claro, o amor a Deus é incomparável, mas de forma semelhante, nós precisamos fazer por amor às vidas. Nós precisamos amar aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Você precisa amar aquela pessoa que o Senhor colocou ao seu lado no seu trabalho. Por quê? Porque Deus quer tornar aquela pessoa uma verdadeira discípula de Cristo. Você precisa amar as pessoas que o Senhor coloca diante de você. Talvez, irmãos, talvez não, certamente, há pessoas que acabam se aproximando mais de nós, o Senhor permite que as pessoas se aproximem mais de nós na nossa congregação, porque nós temos a aprender com essa pessoa, mas porque também Deus quer nos usar para que nós possamos, pela palavra de Deus, forjar o caráter de Cristo naquelas vidas.
E nós precisamos amá-las. E nós vemos aqui nesses versículos que nós lemos, esse padrão de amor sacrificial. Paulo ele escreve, versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ou enviados, dependendo da tua versão, servos pesados. Ele está falando, olha, eu poderia buscar a glória vinda de vocês, porque eu estava formando vocês, mas eu não busquei isso. Pelo contrário, eu não busquei ser servido por vocês. Como apóstolo, como enviado do Senhor, eu poderia exigir de vocês que vocês me servissem, mas eu não fiz assim. Eu cheguei a vocês em amor, e o meu amor a vocês foi um amor sacrificial. Eu enxergo isso, abra por favor 1 João capítulo 4, eu enxergo isso, João escrevendo sobre o amor do Senhor, e qual é o padrão do amor que nós devemos ter. Um dos textos, por exemplo, 1 João 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, se o amor do Senhor Jesus por nós foi um amor sacrificial, o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos, as pessoas que quem nós estamos forjando, formando, as pessoas que Deus coloca diante de nós para nós evangelizarmos, para nós ganharmos para Cristo, é um padrão sacrificial. É da mesma forma, versículo 11, amados, se Deus assim como de forma sacrificial, também nós devemos, não é também nós podemos, é obrigação. Se você consegue enxergar a grandiosidade da salvação que há em Cristo Jesus, que naquela cruz foi uma troca que aconteceu, o Jesus santo, justo, sem pecado, morreu da pior morte possível, em vergonha por mim. Se eu enxergar isso, se você enxergar que foi pessoalmente por você, que era você que tinha que ter morrido naquela cruz, se você entender o tamanho do sacrifício do Senhor por nós, indo até o fim, consequentemente, nós precisamos, nós devemos, nós temos a obrigação de amar da mesma forma sacrificial. Vocês compreendem isso? E é isso que Paulo fala. Vamos voltar, por favor, a 1 Tessalonicenses 2, que Paulo diz aqui nesses versículos, irmãos. Interessante nós notarmos isso. E eu consigo, pelo menos, enxergar nesses versículos que nós lemos, 4 características desse amor sacrificial, desse padrão de Deus, desse parâmetro que Deus estabeleceu na palavra, que é a forma como o amor, como nós devemos nos portar em relação às pessoas que Deus coloca diante de nós, para nós levarmos a palavra de Deus a elas. Primeiro, nós vemos aqui no versículo, eu vi que em algumas versões, os versículos aqui se misturam, parte do 6 não é do 6, é parte do 7 e assim por diante. Mas você tem esse trecho aí na tua porção da Bíblia aí. Versículo 7, Paulo ele diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Se na tua Bíblia não tiver no versículo 7, está no final do versículo 6. Por que ele fala isso? Porque lembra que ele acabou de falar que ele poderia ser pesado como apóstolo, mas não foi pesado? Ele poderia, mas ele não procurou ser servido. Mas ele diz que foi brando entre os irmãos como a ama que cria seus filhos.
Em algumas versões, a tradução para a palavra brando, ela está como carinhosos. Nós fomos carinhosos e não brandos, né, dependendo da sua versão. Então, eu consigo enxergar um cuidado, mas mais do que um cuidado carinhoso. Por quê? Porque ele, no final do versículo 7, aqui na minha versão, como a ama que cria seus filhos. A ama que cria seus filhos, ela faz o quê? Ela está cuidando. Em algumas versões, ao invés de ama que cria, a mãe que cria. Mas o termo grego aqui, ele quer dizer exatamente ama, né? Aquela que cria, a ama, não a mãe. Então, se ela está criando os seus filhos, criando os filhos, ela cuida. O que uma mãe faz? A mãe cuida. A mãe cuida dos seus filhos. Interessante que o verbo aqui, cria seus filhos, cria, é o verbo em grego, a melhor tradução para ele é aquecer, porque ele exatamente significa isso. A mãe, quando o tempo começa a esfriar um pouquinho, ou o filho espirra, a filha espirra, o que a mãe faz? Pega a meiazinha para o filho calçar no pé, se agasalha. Até hoje, né, eu creio que já alguns jovens, adultos, vão para a rua, a mãe já vê que o tempo vai esfriar, ou já tem aquela ligação, que sabe que vai chover, filho, leva o guarda-chuva porque vai chover. É o cuidado. A comida, a roupa cuidada, a casa cuidada, procura dar atenção, é o cuidado. Então, aqui ele usa essa expressão, falando da mãe que aquece, a mãe e o pai também, né? Falando só da mãe, mas o pai também, mas principalmente as mães, senão as irmãs vão brigar comigo. Mas a mãe acorda às vezes de madrugada, o filho está descoberto, a mãe pega lá a cobertinha e cobre o filho de novo. Eu tenho memórias da minha mãe fazendo isso comigo. Eu creio que você também tenha, da sua mãe ou de alguém que cuidou de você, que criou você, e talvez você mesmo fez isso, né, com seus filhos, por muitas vezes. Então, Paulo ele usa essa expressão de aquecer o filho, né, criar o filho, cuidar do filho, como cuidado com que ele se portou diante daquela igreja. Só que não é um cuidado de qualquer forma. Por exemplo, se você vir alguém com frio na rua, por exemplo, e você tem um agasalho sobrando, ou um cobertor sobrando, você chega para aquela pessoa e pega o cobertor, o agasalho, e faz assim, se agasalha aí, joga para a pessoa. Você está cuidando da pessoa, não está? Você está preocupado da pessoa sentir frio, mas você jogou ali, você cuidou. Outra coisa é você pegar o agasalho e você, olha, está frio, deixa eu cobrir você, e você cobre aquela pessoa. Você cuidou, mas cuidou de que forma? Com carinho. Entendeu a diferença? Tem mãe que é mais rude, mais firme e tudo, mas quando é para cuidar do filho, ela faz como? Com carinho. É isso que Paulo está dizendo. Eu cuidei de vocês com carinho. Esse é o padrão que Deus exige de mim e de você. Cuidar das pessoas com carinho. E eu glorifico a Deus, irmãos. Eu ver homens e mulheres de Deus que cuidam uns dos outros com carinho. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu glorifico muito a Deus por isso. E esse foi o padrão. Mais do que bondade, um ato de bondade, de cuidado, mas com carinho, com gentileza. Essa expressão, brandos, dependendo da versão, carinhosos ou bondosos, ela é um termo que significa ser afável, meigo, literalmente, amável. E nós só encontramos esse termo num único versículo. Eu quero abrir com você, no único versículo em todo o Novo Testamento que tem exatamente esse mesmo termo. Segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, avança um pouquinho, capítulo 2, versículo 22.
Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, e certamente Paulo tinha carinho com Timóteo, porque Paulo, por exemplo, tem alguns trechos que a gente vê o carinho, o afeto de Paulo, até no cuidado da saúde de Timóteo, por exemplo. Então Paulo tinha esse cuidado. Ele escreve assim: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O manso, aqui do versículo 24 que eu li, talvez na tua versão fale brando, é exatamente o mesmo termo que nós lemos no versículo 7, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. É a mesma coisa. Ao servo de Deus não convém contender, mas ele ser meigo, amável, afável, brando com todos. Como é que nós temos que tratar aquele vizinho que, porventura, possa te encher? Não acontece comigo, graças a Deus, neste momento. Mas um vizinho talvez que esteja te perturbando. Seja meigo, seja doce, seja gentil, seja cordato, seja manso, seja amoroso. Com aquele colega de trabalho, da mesma maneira. Com aquele familiar, aquele parente seu que está agindo de forma equivocada com você, da mesma maneira. Como agir em relação ao irmão em Cristo? Da mesma forma. Como agir com aquele que, da mesma forma. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, do diabo, estão presos. Por que nós devemos ser meigos, mansos, afáveis com todos? A fim de que essas pessoas sejam salvas. Você está entendendo? É por isso que você tem que ser. Por que Paulo fala que chegou dessa forma? Branda, o termo épios. É por causa disso. É para que da forma gentil com que ele se portasse, as pessoas pudessem enxergar nele o amor de Deus. Você entende? Então todos nós, precisamos agir assim. E nós vemos, por exemplo, expressões do cuidado, do cuidado. 1 Timóteo 4,16, Paulo ele cita a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, cuida de você mesmo, falando ali do cuidado da vida espiritual dele. Nós vemos o cuidado do necessitado. Por exemplo, Jesus, quando ele cita uma situação de Judas, João 12,6, não lerei, eu só comentarei, nós vamos ler outros versículos, temos alguns outros versículos para lermos. Mas se você quiser ler aí, tudo bem. Ele apontando uma característica de Judas, tendo cuidado financeiro com o dinheiro que teria sido gasto com aquele vaso derramado, né, de alabastro para o Senhor. Então, Judas, com fingimento de que era para cuidar dos pobres, Jesus conhecia, sabia da atitude, que ele era ladrão, e ele fala no versículo, Jesus diz: não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Jesus não está dizendo que não era para cuidar dos pobres. Podia usar vários outros textos, mas o Senhor me conduziu a usar esse. Não por causa disso. Era para ele ter cuidado dos pobres, sempre. Só que o pretexto, a motivação dele ali, não era essa motivação. Era a motivação errada. Ele queria roubar o dinheiro. Era a motivação errada. Então nós temos que cuidar. Tiago 1,27, texto que nós conhecemos sobre a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus e Pai,
é essa, que nós visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações ou dificuldades e nos guardemos incontaminados do mundo. E é interessante que no original não é visitar os órfãos e as viúvas. Eu fui pesquisar ontem, não é visitar, no original é cuidar. Então você também tem que cuidar do necessitado. Todos nós temos que cuidar do necessitado. Existe o cuidado da ovelha, não é? João 10, 13, por exemplo, num texto, João 10, eu interpreto assim porque não está escrito em nenhum contexto do capítulo, nem no anterior, nem no seguinte, mas respeito quem discorde numa boa, tá? Mas eu não consigo interpretar. Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando dos maus pastores em oposição a ele como o bom pastor. Mas no versículo 13, ele fala do mercenário. Ele fala que o mercenário não cuida das ovelhas. Ou seja, o pastor tem que cuidar das ovelhas, tem que ter o cuidado. 1 Pedro 5,2, por exemplo, Pedro ele escreve nas instruções, nas orientações àqueles que cuidam do rebanho de Deus, ele fala que deveria apacentar o rebanho de Deus que está entre vós com cuidado. É isso que a palavra de Deus diz. Só que, irmãos, todo mundo pensa, o pastor tem que cuidar. Claro, é o papel pastoral, né? Mas as ovelhas também têm que cuidar do pastor, irmãos. Hebreus 13, 17, nós vemos a orientação do escritor, que nós devemos obedecer aos nossos pastores e nos sujeitarmos a eles, para quê? Para que eles tenham alegria em cuidar de nós. Nós temos que cuidar da alma do nosso pastor. Nós temos que nos sujeitar e honrar a ele para quê? Para que ele cuide de nós, não, preocupado, exaurido, porque nós estamos dando trabalho, não, mas porque nós somos obedientes, honramos a ele, ele vai nos pastorear com alegria, irmãos. Isso é cuidar do pastor, por exemplo. Um outro cuidado com o pastor, Gálatas 6,6, Paulo ele escreve aos irmãos de que nós devemos repartir dos nossos bens com aquele que nos instrui. Nos instrui na palavra de Deus, nós precisamos repartir os nossos bens. Isso é cuidado com o pastor. 1 aos Tessalonicenses, esse eu vou ler porque nós estamos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim a palavra, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Eu citei vários versículos e que nós vemos a nossa obrigação como ovelhas do rebanho do Senhor a nós cuidarmos dos nossos pastores também. Mas também tem o cuidado da família. 1 Timóteo 5,8, quando Paulo ele escreve que aquele que não cuida da sua família, principalmente, não cuida dos seus, principalmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Então, é necessário também o cuidado com a nossa família. Só que aí, irmãos, eu preciso parar aqui um instante com você para falar sobre isso. Por quê? O Senhor falava forte comigo sobre isso. Uma coisa é o cuidado, em oposição à ausência de cuidado. Existem familiares que têm sofrido pela ausência do cuidado. Existem familiares que têm sofrido pela ausência do nosso cuidado. Me incluir nisso. Porque nós nos preocupamos tanto com outras situações, pessoas, e deixamos de cuidar muitas vezes dos nossos. Então, se nós fizermos isso, estamos negando a nossa fé em Cristo, a nossa vida cristã, e sendo pior do que incrédulos. Palavra de Deus. Mas a grande maioria até cuida, mas cuida por obrigação, não cuida com carinho.
Uma coisa é a esposa ou o marido, aquele que cozinhar, não vou entrar nessa questão, aquele que cozinhar na família. Eu tenho um modo de entender, de enxergar, mas não convém aqui. A cozinha por obrigação. Outra coisa é quando a pessoa está preparando, puxa, fulano gosta desse alimento, eu vou preparar com carinho, eu vou buscar comprar. Eu sei que hoje em dia, com essa crise aí, às vezes é difícil você ir comprar algumas coisas, e vai ser muito pior, vai ser o que tiver para comer. Você precisa estar com a tua mente preparada para um futuro que se aproxima de nós, de todos nós. E aí você prepara com cuidado, prepara a mesa, serve ali, a família senta junta, está cuidando com carinho. É diferente. Outra coisa é de repente o marido chegar em casa, ou o filho, fulano, comida está lá na panela, vai se servir. Cuidou, fez a comida, mas cuidou com carinho? Não. Você entendeu a diferença? E existem muitos que têm sofrido pela falta do cuidado com carinho. Esposa, teu marido talvez esteja sofrendo com a falta do teu carinho cuidadoso com ele. Marido, talvez a tua esposa esteja sentindo a falta do teu cuidado carinhoso com ela. Pais, estão passando muito tempo com os filhos em casa, talvez os filhos estejam sentindo falta do teu cuidado carinhoso com ele. Filhos, vocês sabiam que os pais também precisam ser cuidados, eles também merecem o nosso carinho? E muitas vezes isso tem sido ausente em nós. Primeira carta aos Coríntios, abra por favor. 1 aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 24. Paulo escreve assim: aqueles irmãos que só pela misericórdia, assim como a igreja nos dias atuais, alguns problemas eles perduram e perdurarão, creio que até a volta do Senhor, mas tem que ser combatidos na palavra, assim como Paulo fez aqui. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O que Paulo escreve aqui no final do versículo 25? Parte B. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Membros de quem? Do corpo. Ele está falando aqui, ele fala aqui no contexto. E no versículo 27 ele fala, olha, a comparação que eu fiz é em relação a vocês, porque vocês são o corpo de Cristo. Ah, mas espera aí, se o corpo é de Cristo, não é Cristo que tem que cuidar do seu corpo? Ele cuida, irmão, a gente sabe disso. Se você não sabe, saiba que Jesus cuida de você. Mas aqui a referência é que não é o Senhor, somente Ele que vai cuidar de nós, mas todos nós devemos cuidar uns dos outros. Essa é a instrução aqui, você entende? E talvez, irmãos, a gente se sinta em dados momentos descuidados, de série de maneiras. Eu tenho certeza que existe alguém, algum ser humano, pelo menos um, que cuida de você. Mas talvez você possa se sentir descuidado em determinado momento. Só que nós precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós, e isso é maravilhoso. O cuidado de Deus, Ele repousa sobre a minha, sobre a tua vida, no alimento, no vestir. Quando nós estamos mal, Ele nos levanta. Quando nós estamos prostrados, Ele nos encoraja. Quando nós estamos mal, Ele é conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele sempre cuida de nós. E por mais que nós tenhamos tantos cuidados da nossa vida, nós podemos descansar que o Senhor, Ele cuida de nós. E eu estava... quando eu estava meditando sobre essa lição,
às vezes eu estou ouvindo alguns louvores, e eu ouvindo louvores pelo YouTube, louvores cristocêntricos que eu gosto, né, bíblicos. E aí o pessoal lá que estava cantando, de repente ele começou a cantar uma letra que me lembrou dessa canção muito antiga, que eu não vou cantar, porque eu não tenho esse dom, tá, irmãos? Uma vez que eu tentei fazer isso, teve irmão que ficou constrangido comigo. O irmão se denunciou ali, entendeu? Eu não ia falar, mas você se denunciou. E a canção, ela dizia assim, e para mim era confirmação, porque eu estava meditando sobre essa parte do cuidado. E não é um louvor, né? Porque não é a Deus, mas é uma canção que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você se lembra dessa letra? E eu, pesquisando sobre essa canção, irmãos, que não é um louvor a Deus, é uma canção que eu creio que Deus plantou no coração de quem escreveu para ministrar à igreja, como existem outras, que não são antibíblicas, mas que são de Deus ministrando ao seu povo. E eu li, eu estava lendo um comentário num dos vídeos, eu ouvi várias versões dessa canção, e eu vi que várias pessoas gravaram, me surpreendi, e havia um comentário ali dizendo que uma pessoa, não sei se é irmão em Cristo, mas alguém que se diz irmão em Cristo nosso, ele se diz ex-satanista, mas no momento em que ele ainda era satanista, mas fingia ser cristão, ele estava numa igreja, ainda satanista, fingindo ser cristão, não sei se realmente é ex, Deus o sabe, mas que estava nessa igreja, ainda como satanista, segundo palavras dele, ele escreve isso num dos livros dele. Alguns irmãos assistem vídeos desse irmão, que eu não quero citar o nome aqui, não sei se é irmão realmente, e ele declara nesse livro, que quando cantaram, não sei se foi o próprio grupo Miládio ou quem foi, no próprio momento que cantaram essa canção aqui, os demônios estremeceram naquela hora. Ele teve uma experiência ali tremenda através dessa canção. Então eu creio, por aquilo que Deus me ministrou, tem me ministrado através dessa canção, me ministrou ontem, Deus tem feito com tantas pessoas, tantos testemunhos, eu creio que veio de Deus para ministrar ao seu povo, para declarar de uma forma musicada que Ele tem o cuidado sobre a nossa vida. Ainda que você olhe, mas eu tenho que cuidar do outro, quem cuida de mim? Deus cuida de você, meu irmão. Toma jeito, servo de Deus. Deus cuida, amém? Mas a segunda característica que eu vejo, ainda na primeira, Marcos capítulo 6. Por que eu quero abrir Marcos 6 com você, irmãos? E são só 4 tópicos aqui na nossa aula, mas por que eu preciso abrir com você? Porque essa semana, no início da semana, eu estava indo para um local, estava de Uber, e o motorista, naquela hora eu não queria conversar, sabe, irmãos? Eu não queria conversar, mas eu precisava aproveitar para evangelizar, né? Então, eu sempre procuro puxar assunto. Mas aí, aquele irmão falando, ele se identificou como servo de Deus e tal, e ele falou algumas coisas importantes, que ele via que a igreja estava num sistema, e o evangelicalismo, e ser evangélico, isso, aquilo, outro, o plano de dominação mundial que está afunilando tudo, que Jesus está às portas, que precisa haver arrependimento de pecados. Eu me identifiquei com aquele irmão. E aí, eu só faltou perguntar, você acompanha
o canal A Deus Toda Glória, canal Alan Capriles, o canal da Igreja Bíblica Cristã. Faltou perguntar isso a ele. Depois eu até indiquei o canal para ele. E aí ele falou assim, hoje em dia, sabe, as pessoas não querem falar sobre Jesus, as igrejas, eles só falam Deus, 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 mas não adianta, não há como chegar a Deus se não for por Jesus, e estão colocando Jesus de lado. E ele está certo. E aí ele falou assim, e as pessoas só querem pregar sobre Paulo, 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 Paulo. Está falando comigo, Senhor? Eu pensando ali na hora. Então, para mostrar para você que nós estamos estudando atitudes na igreja de Tessalônica, e quem escreveu primeiro aos Tessalonicenses foi Paulo, irmãos, não tem como fugir. Mas para que você fixe que isso é um princípio cristão, eu quero mostrar para você que Jesus também cuidava. Você entendeu? Para não ficarem só nas palavras de Paulo, que você veja que Jesus também cuidava. Marcos 6, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles tinham voltado da missão de serem enviados por Jesus. Versículo 31. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Jesus cuidando dos seus discípulos, irmãos. Vem cá, vem descansar um pouco, vocês estão cansados, vocês nem comeram ainda, vocês nem almoçaram, vem cá repousar, vocês fizeram uma viagem longa. Que coisa linda, irmãos. Jesus cuidando dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa. Se Jesus cuidou dos discípulos ali, esse Jesus lindo e maravilhoso não cuida de mim, de você, irmãos? Ele cuida de nós, irmãos. Então esse é um princípio que nós podemos. Jesus não apenas ensinou em textos diferentes, mas ele deu prova do cuidado dele. Ele cuida. E se ele cuidou, nós também vamos cuidar. Mas nós vamos para o segundo princípio que eu encontro. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses. Lembrando do cuidado, eu me lembrei de um irmão em Cristo. Eu fiquei muito emocionado há cerca de uns 10 dias, 2 semanas no máximo. Esse irmão, eu falando com ele, mandando mensagem, como é que ele estava. E ele falou assim, poxa, estou bem e tudo. Eu estou aqui cuidando da minha mãezinha. Estou aqui cuidando da minha mãezinha. E aí ele me mandou uma foto dela. Ela, uma senhorinha já, se não me engano, ela está com... Ele me falou com 84 anos, né? Se eu não me engano foi isso. 84 anos, 80 e pouco, se eu não me engano. E na foto que ele mandou para mim, aquele semblante daquela senhora, sabe? Experimentada da vida. Você olha assim, quanta história abençoada ela não tem para contar. E ele, o filho, um filho já de cabeça já embranquecida, mas aquele filho com aquele sorrisão, porque estava do lado da mãe dele, cuidando da mãe. E ele falou assim, essa mãe, isso me emocionou muito, irmãos. Essa mãe, tantos anos, ela cuidava de mim, ela acordava de madrugada para passar o meu uniforme da Marinha, sem murmurar de nada, sem reclamar de nada. E hoje o que eu posso fazer é retribuir esse meu amor por ela. Nosso pastor Marconi. Irmãos, eu fiquei muito emocionado. Porque, minha mãe cuidou de mim, era obrigação dela. Não. Ela cuidou com amor, ele reconhece isso e retribui esse amor no cuidar da mãe dele. Será que nós temos cuidado assim, irmãos? Eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. Mas isso é um princípio cristão. Será que nós temos tido esse cuidado? Segundo, é a afeição. Por quê, irmãos? O versículo 8, talvez na tua versão seja a parte do 7, e aí mistura. Diz assim, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Então Paulo ele escreve aqui, querendo-vos
muito, e sendo-vos tão afeiçoados, dependendo da versão, muito amados, muito queridos, dependendo da versão. Então Paulo, nesse versículo, ele está dizendo que ele gostava dos irmãos, amor. Não era, eu amava, não. Sabe, é um amor ardente, é um amor caloroso. Eu tenho um calor nesse amor que eu sinto por vocês. Eu gosto de verdade de vocês. Não é um amor que eu amo por obrigação, não. Eu amo de uma forma afeiçoada. Eu tenho afeição por vocês. Vocês são queridos. Vocês são amados por mim. Ele mostrou isso aqui, ele falou isso aqui. E eu enxergo, irmãos, esse princípio, por exemplo, 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então o amor, ele precisa ser um amor ardente, caloroso, amar de verdade. Algo que nosso pastor já falou algumas vezes aqui e nós precisamos vigiar. Não é cumprimentar um irmão, irmão, paz do Senhor, e no outro você dá aquele abraço caloroso, a não ser que a pessoa não queira o teu abraço. Mas o calor, ele tem que ser com todo mundo. Tem que ser o fervor, o calor, tem que ser com todos. Amém? Ainda em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Uma menção também a esse princípio. Num contexto muito importante, num contexto de perdão de pecados. Não que a sua atitude vai gerar perdão de pecados, mas em meio ao pecado do teu irmão, o seu amor e o meu amor precisa ser um amor ardente. Versículo 8 de 1 Pedro 4. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Fulano pecou, hein? O que você vai fazer? Você vai amar de forma ardente aquele irmão e você não vai ser fofoqueiro levando para os outros, e naquilo que o irmão errou, você vai, em amor, instruí-lo na palavra. Isso é uma atitude prática de quem ama ardentemente seu irmão. Preserva, não espalhando, num contexto, e você chega a ele e trata na palavra. Então, esse princípio nós aprendemos que devemos amar os nossos irmãos. Nós precisamos compreender isso. E Jesus nos amou dessa forma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Jesus nos amou dessa forma. Jesus, ele, na prática, ele demonstrou isso para nós. Capítulo 5. Irmãos, eu tenho uma dificuldade de fazer coisas simultâneas. Então, eu falar e folhear dá bug no meu cérebro. Por isso que eu sempre abro atrasado, geralmente. 2 Coríntios 5,14 diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange. É um amor constrangedor. Não é qualquer amor. É constrangedor, irmãos, o que Jesus fez por nós. Foi um amor ardente. Tem até uma canção que diz aí, ousado amor. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus também nos amou de forma ardente, irmãos. Aquilo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz do Calvário, derramando-se até o fim por mim e por você, e nós veremos que foi de forma voluntária que ele assim se entregou por nós. Esse ardor, irmãos, isso nos constrange. E por que Jesus fez isso? Para que se nós morrermos para nós mesmos, a vida dele estará em nós.
Nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo e vivermos para Deus, irmãos. Nós precisamos renunciar ao pecado, abandonar o pecado, confessar diante de Deus e sendo perdoados por Deus, buscando viver segundo a vontade de Deus. A presença de Cristo estará em nós, dentro de nós, através de quem? Através do seu Santo Espírito. Então Jesus morreu por isso, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Você precisa morrer para você. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para esse pecado. Você precisa morrer para aquilo que tem te levado a errar e sair do centro da vontade de Deus. Para quê? Para que você possa viver a vida de Cristo em você. Que já não vivamos mais nós, mas que Jesus Cristo viva dentro de cada um de nossos corações. E se Jesus nos deu esse exemplo, nós também precisamos ardentemente amar. Terceiro princípio, 1 aos Tessalonicenses, no versículo 8, diz o seguinte: assim sendo vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. De boa vontade, de ânimo pronto. Não é por obrigação, mas é voluntário. Eu quero fazer. Se Jesus me amou assim até o fim, eu quero também fazer. Eu quero amar a Ele e demonstrar isso nas minhas atitudes. Eu quero amar ao próximo com amor ardente, cuidadoso, de forma carinhosa, porque eu preciso fazer, porque eu amo. Não é minha obrigação, mas eu de boa vontade. E nós enxergamos, por exemplo, esse princípio, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Tem vários textos falando sobre isso, mas 2 aos Coríntios 12, versículo 15, anotei certo? Sim. Paulo diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, de boa vontade, ele se entregava, ele amava, ainda que em dado momento as pessoas pudessem rejeitar. Temos vários exemplos, por exemplo, na coleta, ainda escrevendo aos Coríntios, Paulo ele faz menção que a coleta que os irmãos estavam fazendo para a igreja na Macedônia era uma coleta de boa vontade. Se foi de boa vontade, então que ela fosse na prática mesmo, dando uma orientação para que os irmãos realmente recolhessem, fizessem a coleta para suprir os santos. Quarto princípio, ainda no terceiro, perdão, Jesus também de boa vontade. João capítulo 10, Evangelho de Jesus segundo João capítulo 10, já vamos para o último. Ainda naquele texto que eu fiz menção do mercenário que não cuida da ovelha, a partir do versículo 14, João escreve o seguinte, que Jesus declarou: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus se entregou de boa vontade. Você entende? O amor sacrificial de Cristo não foi apenas no cuidado carinhoso, não foi apenas no amor constrangedor que Ele teve conosco, mas foi de boa vontade, foi voluntário. Ele mesmo se entregou.
Ninguém tomou a vida de Cristo. Ele mesmo a entregou, Jesus declara. E o último princípio, versículo 9, do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve o seguinte: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho. Então é trabalhoso, dá trabalho. Paulo ali trabalhou para que não fosse pesado aos irmãos. Eu enxergo, por exemplo, João capítulo 9, 5, João 5, que aí nós já vamos ver o que Jesus fazia e o que Jesus nos orienta a fazer. 5 depois do capítulo 9, João 5, versículo 17, assim declara o Senhor Jesus. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E esse termo aqui, trabalho, é o mesmo termo que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 9, sobre o trabalhar. É o mesmo termo grego, exatamente. E nós vemos isso, avança para João 9, o último versículo que nós vamos ler, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 3, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E é exatamente a mesma expressão. Nós precisamos, no nosso amor sacrificial, nós precisamos primeiro cuidar de forma carinhosa. Nós precisamos amar de forma ardente, ter afeição pelos irmãos. Nós precisamos fazer isso de boa vontade, com prontidão. E nós precisamos compreender que dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Amém? Vamos orar? Pai amado, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, para que nós possamos, como Tua igreja, compreender princípios importantes, ó Pai, para que nós possamos servir a Ti, servir ao Teu reino, com a motivação correta, a motivação certa. Nós vimos, ó Pai, que nós precisamos ter a motivação correta em agradar a Ti, saber que o nosso coração é um coração provado, mas também nós sabemos que nós precisamos ter a motivação de amar, Pai, aquelas pessoas de quem nós estamos levando a Tua palavra, aqueles que nós estamos evangelizando, aquele que nós estamos ensinando. E o padrão desse amor, Pai, é um padrão sacrificial, assim como o amor de Cristo por nós. Nos ajuda, Pai, a nós cuidarmos, não apenas de qualquer forma, mas que o nosso cuidado seja um cuidado carinhoso, assim como o Senhor Jesus cuidou dos discípulos e tem cuidado de nós até os dias atuais. Nos ajuda, Paizinho, a compreender que precisamos ter a afeição pelas pessoas, não tratar as pessoas de qualquer maneira, mas que nós tenhamos afeição, que o nosso amor seja um amor ardente, ó Pai, assim como o amor do Senhor Jesus nos constrange, assim como o seu amor por nós, Pai, nos constrange, que o nosso amor pelo próximo, Pai, seja um amor fervoroso, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Pai, nós rogamos a Ti também, Paizinho, que dentre tudo isso, Pai, que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos a cada dia, Pai, no nosso amor sacrificial pelo próximo, compreender que é de boa vontade. Pai, que nada que nós façamos seja por obrigação, de cara fechada, emburrada, mas livra-nos disso, Pai, que a nossa motivação seja a motivação certa, ó Pai, que nós não sejamos hipócritas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos, Pai, por favor. E também nós queremos Te pedir, ó Pai, que no nosso amor sacrificial, Pai, diante daqueles, ó Pai, que precisam da nossa ajuda, ó Pai, que nós entendamos que dá trabalho, Pai, que nós não desistamos diante da primeira adversidade, mas nós entendamos que precisamos trabalhar
para a glória e para a honra do teu santo nome, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus.